Bom dia, meus amigos e meus alunos queridos. Estamos aqui para assistir uma videoaula, né, do terceiro capítulo de Sociologia, do quinto período, a família no mundo de hoje. Família no dia de hoje, né, como está a nossa família no dia de hoje, como as pessoas estão agindo, como nós adolescentes estamos agindo, adultos, né? Então hoje nós vamos falar um pouco sobre a família. Espero que vocês estejam bem, que a família de vocês estejam bem, tá certo? Então, introdução. No dia que correm são grandes as transformações em todos os âmbitos da vida humana, e por isso a família não é exceção. O conceito de família tem evoluído ao longo do tempo, mas será que alguém consegue dizer o que é uma família ideal ou normal? Como este trabalho, vamos procurar aprofundar essa mesma questão. Noção de família. Em termos conceptuais, a família é um grupo doméstico onde se estabelecem sempre relações de parentesco, que podem ser por laços de sangue, casamento ou adoção. Então, a família ela não é somente a família que nós temos em casa, mas também nós temos laços de sangue, de casamento, de adoção, de amizade. Tudo isso forma uma família. Então, a família é um grupo social primário, ou seja, é um grupo que proporcionará ao indivíduo o seu primeiro contato com a sociedade. Estrutura da família. Os irmãos estão ligados uns aos outros por terem pais comuns. O marido e a mulher estão ligados pelo casamento. Os primos estão ligados porque o pai ou a mãe de um irmão é um dos pais do outro. Os parentes, por afinidade, ligam-se um ao outro porque um se casou com o filho ou com o irmão do outro. Esse tipo de família, designado por família extensa ou consanguínea, estende-se por mais de 2 gerações, incluindo os pais, os filhos casados ou solteiros, os genros, noras, os tios e os primos. Mas a família é usualmente pensada em termos de um grupo mais restrito, isto é, o marido, que é o pai, a mulher, que é a mãe, e os filhos. É chamada família conjugal ou nuclear, baseada no relacionamento conjugal. Então é muito importante nós termos uma família, ter o respeito à família, amar nossa família e estar sempre próximo à nossa família. As funções sociais da família. Em todas as sociedades é possível encontrar uma forma de família, desde que a unidade representada pelo marido, mulher e filhos, até ao grupo de parentesco mais alargado nas sociedades rurais. A explicação para o caráter universal da família reside na própria sociedade. A família mantém a continuidade da existência social organizada, ou seja, a família deve estar sempre unida, para que possa estar sempre organizada em sociedade. E a função econômica da família? A gente pode observar essa imagem aí. O que vocês observam nessa imagem? O que vocês podem retirar dessa imagem? Nós podemos ver um pai, uma mãe, 3 filhos, a avó, o avô, né? Nós podemos ver aí uma família completa. Na sociedade tradicionais, a família é construída a unidade econômica fundamental. A satisfação das necessidades exigia que os seus membros trabalhassem em conjunto, partilhando o resultado da produção. Como consequência da industrialização, esta situação modificou-se, ou seja, depois da industrialização, as famílias foram ganhando seus trabalhos fora de casa, né? Então, antes eles trabalhavam unidos, partilhavam o resultado dessa produção, e hoje, com o resultado dessa nova industrialização, né, movimento industrial, nós temos a família toda se modificou na sua maneira de trabalhar, principalmente a mulher, que ganhou um lugar no mercado de trabalho.
E hoje a família já não é a unidade base da produção, é unicamente a unidade base do consumo. A empresa produz para o consumo das famílias. Podemos ver a estrutura familiar, que é a família nuclear, que é apenas o pai, a mãe e os dois filhos. Nós podemos ver a família ampliada ou extensa. Nós podemos ver pais, mães, tios, avós, netos, bisnetos, todo tipo de pessoas que fazem parte dessa família. Então, isso aí tem uma família completa, extensa e ampliada. A família monoparental, né, que são parentes, e as famílias alternativas, que tem uma alternativa de adotar crianças. As funções na família. As funções sociais, nós temos as funções psicológicas. As sociais, a reprodução, a manutenção, que é a econômica, ou seja, como nós devemos manter a família economicamente, a colocação, seu status dentro da família, e a socialização educacional. Que tipo de educação eu posso dar à minha família? Então, meus filhos, como educar meus filhos, como fazer com que meu filho se torne uma pessoa do bem. E as funções psicológicas, necessidade de afeição e segurança tanto para os pais quanto para os filhos. A satisfação das necessidades sexuais dos que se associam maritalmente, pais. E o parentesco, né? Nós temos aí uma chart, né? A orelha de bucha é igual a nossa, será um parente? Deus me livre. Observe essa frase aí, né? Então, o parentesco é a relação que une duas ou mais pessoas por vínculos de sangue ou sociais, sobretudo pelo casamento. O parentesco é o principal fator da manutenção da unidade social na cultura primitiva. E nós temos aí o casamento, uma coisa muito importante na vida de uma família, né? Que é a união matrimonial. O casamento ou matrimônio é um vínculo estabelecido entre duas pessoas mediante o reconhecimento governamental, religioso ou social, e que pressupõe uma relação interpessoal de intimidade. Tipos de casamento. A sociedade cria diversas impressões para classificar os diversos tipos de relações matrimoniais existentes. O casamento pode ter uma série de variantes quanto às questões econômicas, sociais, números de cônjuges, polígine, religiosa e legislativas. Então, o casamento ele é muito importante. E essa palavra divórcio, o que vocês entendem por divórcio? Não é uma palavra muito boa, né? Mas, assim, é quando o casamento se desfaz. O divórcio vem do latim, que se chama divórcio, derivado de divertere, separa-te, e é o rompimento legal e definitivo do vínculo do casamento civil, ou seja, as duas pessoas não têm mais nada, não têm mais parentesco uma com a outra, totalmente divorciada. Nas sociedades ocidentais, o divórcio aumentou rapidamente desde o início do século XX. Ou seja, o casamento não é mais respeitado, as pessoas não vivem mais a união como viviam antes nos casamentos. O processo legal de divórcio pode envolver questões como atribuição de pensão de alimentos, regulação de poder paternal, relação ou partilha de bens, regulação de casa, de moradia e de família, ou seja, a atribuição de pensão de alimentos. O pai, quando se divorcia da mãe, se tiver filhos, ele vai pagar uma pensão alimentícia ao filho, né? A regulamentação de poder paternal e a relação de partilha de bens, ele vai partilhar os bens que construiu a partir do casamento junto com sua esposa.
Então, a família e a sociedade. A família que se encontra no século XXI é uma família completamente diferente da família do início do século XX. No início do século XX, as famílias se respeitavam bastante, era uma família unida, não existia tanto divórcio, né? E agora, no século XXI, as famílias estão mais desrespeitadas, não se unem mais, os filhos não respeitam os pais. Então, existe assim uma diferença muito grande do século XX para o século XXI. E a família tradicional está sendo substituída por outras formas de família. E a família e a sociedade tem uma ligação fundamental com a sociedade porque é com ela que aprendemos o significado de amar e ser amado. E o que quer dizer de verdade é ser uma pessoa, ter seus princípios, ideais e objetivos. Então, isso sim é uma família que podemos viver na sociedade, que está ligada à sociedade. É uma família que se respeita, que se dá valor, que tem uma razão de viver unida, né? Então, seus princípios e ideais são bem valorizados. Tchau e até a próxima aula. Bons estudos. E espero que vocês assistam às aulas e resolvam suas atividades.